A batalha que salvou Stalin. Por que Hitler parou a 20 quilômetros de Moscou? Você consegue imaginar estar a apenas 20 quilômetros da vitória total e simplesmente parar? É exatamente isso que aconteceu em dezembro de 1941, quando as tropas alemãs estavam tão perto de Moscou que seus soldados podiam ver as torres do Kremlin com binóculos. A conquista da capital soviética parecia inevitável. Stalin estava preparando sua fuga, e o mundo inteiro acreditava que a União Soviética estava prestes a cair. Mas então aconteceu algo extraordinário que mudou completamente o rumo da Segunda Guerra Mundial. O momento decisivo que ninguém esperava. Era início de dezembro de 1941. As forças alemãs da Wehrmacht haviam avançado centenas de quilômetros em território soviético. Cidade após cidade havia caído diante da máquina de guerra nazista. A Operação Barbarossa, o nome dado à invasão alemã da União Soviética, parecia estar caminhando para um sucesso esmagador. Hitler estava confiante de que Moscou seria sua em questão de dias. Os tanques alemães estavam posicionados nos arredores da capital. Alguns soldados nazistas chegaram tão perto que conseguiam ver a luz das janelas de Moscou à noite. A cidade estava sitiada, cercada por 3 lados. O pânico tomou conta da população. Milhares de moscovitas tentavam fugir desesperadamente. As estações de trem estavam lotadas de pessoas com malas, tentando escapar antes que fosse tarde demais. Stalin, o homem de aço que governava a União Soviética com punho de ferro, começou a considerar seriamente a evacuação. Arquivos confidenciais foram queimados, documentos importantes foram enviados para o interior do país. Fábricas inteiras foram desmontadas e transportadas para os Montes Urais. O governo soviético preparou trens especiais para uma possível retirada emergencial. A ordem misteriosa que mudou tudo. Então, quando a vitória alemã parecia absolutamente certa, aconteceu o impensável. As tropas alemãs receberam ordens para interromper o avanço. Parar, consolidar posições, não avançar mais em direção a Moscou. Os generais alemães ficaram perplexos. Muitos contestaram a ordem. Como assim parar quando estávamos tão perto? A decisão veio diretamente de Hitler. Mas por quê? O que levou o líder nazista a tomar uma decisão tão controversa justo no momento em que a vitória estava ao alcance das mãos? Essa pergunta tem atormentado historiadores por décadas. Alguns especialistas apontam para o fator climático. O inverno russo chegou mais cedo e mais rigoroso do que o esperado em 1941. As temperaturas despencaram para muito abaixo de zero. A neve cobriu as estradas e os campos. Os tanques alemães, não preparados para condições extremas, começaram a apresentar problemas mecânicos. O combustível congelava. Os motores não ligavam. As esteiras dos tanques ficavam presas na neve e na lama congelada. Mas o clima sozinho não explica tudo. Afinal, os soviéticos também enfrentavam o mesmo inverno brutal. A verdadeira razão era mais complexa e envolvia múltiplos fatores que se combinaram de forma fatal para os planos alemães. As linhas de suprimento impossíveis. Um dos problemas mais graves enfrentados pela Wehrmacht era a logística. As tropas alemãs haviam avançado rápido demais, muito rápido. Suas linhas de suprimento estavam perigosamente esticadas. Imagine uma corda sendo puxada cada vez mais longe. Eventualmente ela vai arrebentar. Os soldados alemães na linha de frente estavam ficando sem munição, sem comida, sem combustível e sem roupas adequadas para o inverno. Eles ainda usavam uniformes de verão em pleno inverno russo, onde as temperaturas chegavam a 40 graus negativos. Casos de congelamento eram epidêmicos. Soldados perdiam dedos, mãos e pés por causa do frio extremo. As estradas russas, que já eram precárias, tornaram-se intransitáveis. A lama da primavera e do outono, conhecida como Rasputitsa, havia transformado as vias em oceanos de barro. Com a chegada do inverno, esse barro congelou, criando superfícies irregulares e traiçoeiras. Os caminhões de suprimento não conseguiam chegar à linha de frente. A resistência soviética que ninguém previu, Hitler e seus generais haviam cometido um erro de cálculo fatal. Subestimaram completamente a capacidade de resistência soviética. Eles acreditavam que a União Soviética entraria em colapso após as primeiras derrotas massivas. Esperavam que o povo soviético se rendesse ou que o regime de Stalin desmoronasse por dentro. Mas aconteceu exatamente o oposto. A invasão alemã unificou o povo soviético como nunca antes. Stalin, que havia sido um líder brutal e impiedoso, de repente se tornou o símbolo da resistência nacional. Ele tomou uma decisão crucial.
permaneceu em Moscou. Essa decisão teve um impacto psicológico enorme. Se o próprio líder não estava fugindo, por que o povo deveria fugir? Os soviéticos lutaram com uma ferocidade desesperada. Cada prédio, cada rua, cada pedaço de território era defendido até o último homem. As fábricas de Moscou continuaram produzindo armas e munições, mesmo sob bombardeio constante. Mulheres e crianças cavaram trincheiras e construíram fortificações ao redor da cidade. E havia outro fator crucial: reforços. Stalin havia trazido divisões inteiras da Sibéria e do Extremo Oriente. Essas tropas estavam acostumadas com o frio extremo, estavam descansadas e bem equipadas. Eram soldados duros, treinados para lutar nas piores condições imagináveis. Quando essas divisões chegaram a Moscou em novembro e dezembro de 1941, a correlação de forças começou a mudar. O contra-ataque que chocou o mundo. Enquanto os alemães pausavam e consolidavam suas posições, Stalin e seus generais planejavam algo audacioso, um contra-ataque massivo. Era um risco enorme. Se falhasse, Moscou cairia com certeza. Mas Stalin sabia que aquele era o momento. Os alemães estavam exaustos, congelando, sem suprimentos adequados e espalhados por uma frente enorme. Em 5 de dezembro de 1941, a ofensiva soviética começou. Mais de 1 milhão de soldados soviéticos atacaram simultaneamente em múltiplos pontos ao redor de Moscou. Os alemães foram pegos completamente de surpresa. Eles não acreditavam que os soviéticos ainda tivessem capacidade de montar uma ofensiva de tal magnitude. O impacto foi devastador. As linhas alemãs começaram a recuar. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Wehrmacht estava sendo forçada a retroceder. Cidades e vilas que haviam sido capturadas pelos alemães foram reconquistadas pelos soviéticos. O cerco a Moscou foi quebrado. Hitler ficou furioso. Ele culpou seus generais pela derrota. Vários comandantes de alto escalão foram demitidos. Hitler assumiu pessoalmente o comando direto das operações militares, uma decisão que provaria ser desastrosa para a Alemanha nos anos seguintes. As consequências que mudaram a história. A Batalha de Moscou foi um ponto de virada crucial na Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira grande derrota da máquina de guerra alemã. O mito da invencibilidade nazista foi quebrado. O moral alemão nunca mais seria o mesmo. Para a União Soviética, a vitória significou sobrevivência. Se Moscou tivesse caído em dezembro de 1941, é muito provável que toda a estrutura de comando soviética entrasse em colapso. A guerra poderia ter terminado de forma muito diferente. E a batalha também teve consequências diplomáticas importantes. Mostrou aos aliados ocidentais, especialmente à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos, que a União Soviética era um parceiro viável na luta contra a Alemanha nazista. Isso ajudou a solidificar a grande aliança que eventualmente derrotaria Hitler. E tem outro detalhe fascinante. A batalha aconteceu exatamente quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Essa coincidência de datas marcou uma semana que literalmente mudou o curso da história mundial. Em poucos dias, a Segunda Guerra Mundial se transformou verdadeiramente em um conflito global, com a entrada dos Estados Unidos na guerra. As lições que ecoam até hoje. O que podemos aprender com essa história extraordinária? Primeiro, que a arrogância e o excesso de confiança podem destruir até mesmo o exército mais poderoso. Hitler acreditou que poderia conquistar a União Soviética em poucos meses. Ele ignorou as lições da história, especialmente a desastrosa invasão da Rússia por Napoleão em 1812. Segundo, que a logística vence guerras. Não importa quão poderoso seja seu exército, se você não consegue alimentá-lo, aquecê-lo e armá-lo. A Wehrmacht era tecnicamente superior aos soviéticos em muitos aspectos, mas essas vantagens foram anuladas por linhas de suprimento quebradas. Terceiro, que nunca se deve subestimar a força da determinação humana. Os soviéticos lutaram não apenas por um regime político, mas por suas casas, suas famílias, sua própria existência. Essa motivação provou ser mais poderosa do que qualquer arma. A decisão de Hitler de parar a 20 quilômetros de Moscou foi uma combinação de múltiplos fatores. O inverno brutal, as linhas de suprimento esticadas demais, a resistência soviética feroz e talvez um toque de hesitação no momento crítico. Mas o resultado foi claro. Foi o começo do fim para a Alemanha nazista. Moscou não caiu. Stalin permaneceu no poder. A União Soviética sobreviveu.
E daquele ponto em diante, apesar de mais 3 anos e meio de guerra brutal pela frente, o destino da Alemanha nazista estava selado. Sua opinião importa. E você, o que pensa sobre essa decisão controversa de Hitler? Você acha que foi um erro tático, um problema de logística inevitável, ou talvez até uma intervenção do destino? Como seria o mundo hoje se Moscou tivesse caído em dezembro de 1941? Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre esse momento decisivo da história. E se você achou essa história fascinante, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre os momentos mais extraordinários e polêmicos da história mundial. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo vídeo sobre esses eventos que mudaram o curso da humanidade. Até o próximo vídeo.